Fala, meus amigos do canal GS Celsius Tech. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço, para ser mais produtivo no meu dia a dia, certo? Como é que eu faço para conseguir reparar mais aparelhos. Eu estou com alguns aparelhos aqui, eu vou dar algumas dicas para vocês. Por quê? Muitas pessoas acabam não acreditando que é capaz, que é possível de você conseguir fazer diversos aparelhos no dia a dia. Às vezes você passa o dia todo, faz só um reparo de placa, às vezes você passa 2 dias, você consegue fazer 2 ou 3 aparelhos. Isso faz com que você ganhe menos, certo? Isso faz com que você seja menos produtivo e pode acarretar diversos problemas no dia a dia, certo? Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. Caso, por exemplo, pegou um aparelho, não tem peça, o que deve fazer? Pegou um aparelho com falha de inicialização, será que eu devo começar por esse? Ou será que eu devo começar pelos mais simples? Eu vou dar algumas dicas aqui que podem ajudar você a ser mais produtivo na bancada. Eu vou dizer o que realmente eu faço aqui, certo? Isso vai, se você conseguir replicar isso aí, provavelmente você vai ser mais produtivo também. Então vamos lá, pessoal. Pelo menos aqui, eu não sei aí na sua assistência, mas pelo menos aqui, eu trabalho com iPhone e com Android. Então tem os dias que eu faço reparo de iPhone, tem os dias que eu deixo para fazer os Androids. Tanto o reparo de Android quanto o reparo de iPhone, a gente vai ter diversos tipos de falha. Falhas de aparelhos que não ligam, falha de inicialização, ou falhas por setores, tipo falha de carga, falha de imagem, falha de iluminação, falha de Wi-Fi, que são falhas que eu considero como sendo falhas mais simples de ser resolvida, certo? O aparelho com falha de inicialização ele é um pouco mais complexo. Aparelhos com falhas de setores, tipo carregamento, touchscreen, imagem, iluminação, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, esse tipo de coisa, eu acredito ser mais fácil, Não sei, aí cada um pode interpretar de uma forma diferente. Mas vamos lá, galera. Como é que eu organizo o meu dia, o meu dia a dia, minha semana, para poder conseguir reparar mais aparelhos? Antes de a gente começar no tema do vídeo, eu peço que você deixe o like aí, se inscreva no canal, deixe o teu comentário. Se você quer se tornar membro desse canal, tem um botãozinho aqui, seja membro, é apenas R$5 mensal, um valor acessível aí para todos. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui no nosso clube de membros GS Celsius Tech aqui do nosso canal do YouTube, certo, pessoal? Então vamos lá, vamos para o tema, Vamos começar aqui a falar sobre como é que funciona. Eu peguei alguns aparelhos, é claro, tem vários outros ali, mas eu peguei só alguns aparelhos aqui para dar um exemplo aqui para vocês. Então eu tenho aqui iPhone, certo? Peguei 3 iPhone aqui para mostrar para vocês. Tem 3 Androids aqui, certo? E tem mais outros 3 aparelhos aqui. Vamos lá. Quando eu começo a minha semana, antes de começar a semana, eu gosto de fazer uma análise, certo, daquilo que eu tenho para fazer. Eu deixo sempre o domingo, da tarde para a noite, sempre os finais de semana. Eu sempre deixo um dia do final de semana para que eu possa organizar como é que vai ser a minha semana. Eu nunca começo isso na segunda. Por quê? Porque às vezes a gente sai no final de semana, acaba se gastando muito, Às vezes a gente vai para uma praia, vai, sei lá, para uma piscina, vai para algum local que a gente acaba se cansando bastante. E quando a gente chega na segunda-feira, a gente já chega muito baleado. Não tem, já chega começando errado. A gente chega, sei lá, ressacado. Mesmo quem não bebe, Mesmo quem não tem esse hábito de beber e tudo mais. Por exemplo, eu não bebo bebida alcoólica, certo, pessoal? E às vezes eu tomo uma cervejinha sem álcool e tal, mas caso raro, mas eu não bebo bebida alcoólica. Mas mesmo assim, às vezes eu vou para locais, certo? Que me deixa ressacado, mesmo sem beber bebida alcoólica, por exemplo, praia, piscina. Às vezes eu vou para o sítio do meu sogro e a gente fica lá tirando fruta, essas coisas, e aí você acaba se desgastando, o dia. Quando você começa na segunda-feira, você já começa muito cansado, certo? E aí já é um ponto negativo, você já começa com o pé esquerdo. E aí, muitas vezes, por você começar cansado, a sua produtividade na segunda-feira é totalmente zero, Às vezes você já está meio esquentado ali e o negócio não funciona, Na segunda-feira o negócio não funciona. Então o que é que eu faço? Eu já deixo o sábado ou o domingo, certo? Para eu programar a minha semana, aquilo que eu devo fazer, o que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta. Eu já vou organizando tudo para que eu tenha uma ideia, daquilo que eu vou
pegar. Claro que algumas coisas saem, né, do trilho. Nem tudo é como eu organizei, né? Algumas coisas vão sair do trilho, às vezes vai faltar peça com a placa, às vezes vai ter placa que a gente vai demorar mais do que o necessário, né? Às vezes vai ter coisas que vai acontecer, que vai tirar a gente do plano, né? Da meta, do objetivo que a gente tinha para a semana. Isso é normal também que aconteça, mas o que eu faço? Eu sempre deixo ali tudo organizado, né? Para que eu saiba mais ou menos o que eu devo, o que eu vou fazer ali, na verdade. O que eu começo a fazer na semana? Como eu sei que os primeiros dias da semana são aqueles dias um pouco mais cansativos, né? Às vezes a gente tá meio cansadão ali do final de semana, eu deixo os serviços mais fáceis para fazer na segunda, na terça, certo? Que são aparelhos, né? Que tem uma falha mais básica, digamos assim. Falha de carga, que é um negócio que a gente resolve de forma mais rápida, né? Claro, quem já tem o conhecimento e tudo mais. Falha de imagem, né? Falha de iluminação, falha de rede, né? Falha de Bluetooth, Wi-Fi. Esse tipo de falha, pessoal, são mais fáceis de você conseguir resolver. Então a gente não precisa pensar muito, né, para resolver esses tipos de problema. Então, se você está um pouco meio cansado na segunda-feira, isso, aquilo, outro, você começando pelas coisas mais fáceis, você vai conseguir produzir a segunda-feira, mesmo se você estiver cansado, certo? Então, você não perde a segunda-feira. Eu comecei a fazer isso e vi que deu muito resultado no que eu fiz. Por exemplo, quando eu trocava tela, mesmo essas coisas, né, que eu fazia tanto troca de tela como reparo de placa, eu deixava sempre os serviços mais básicos, troca de conector, botão, troca de tela, sempre para os dias iniciais da semana. Porque às vezes a gente está cansado e a gente não consegue, por exemplo, pegar um aparelho, né, que está com a falha de inicialização mesmo, analisar, né, de forma bem detalhada. Às vezes a gente precisa utilizar algumas ferramentas específicas, às vezes fica um pouco meio preguiçoso, né, para analisar por conta do enfado, né, do final de semana. Então, segunda-feira é o dia de você fazer reparos mais simples, mais básicos, para que você não perca o dia. Ok, galera? Porque se você for analisar, por exemplo, uma falha de inicialização, ou fazer um reparo de uma CPU, fazer um reparo mais complexo, na segunda-feira, né, muitas vezes você vai fazer de todo jeito. E isso vai trazer problemas. Placas que poderiam ser consertadas, não vai ser consertada, porque você está com a cabeça não tão bacana, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 aparelhos, né? Aparelhos com problemas básicos, certo? É claro que tem outros aparelhos ali, mas é só para dar um exemplo, né? Vamos supor, um aparelho que não está dando touchscreen, né? Um A10, aqui eu tenho um Moto G6 Plus, não está carregando, e aqui eu tenho um OnePlus, né? O OnePlus é um aparelho que fique ligado nesses OnePlus, que eles vão chegar bastante aí na bancada de vocês, certo? Um Android aí que a galera tá falando muito, tá comprando muito esse tipo de aparelho. Então o OnePlus ele não está ligando, beleza? Aí o que eu faço aqui, pessoal? No final de semana eu pego esses aparelhos que não ligam, coloco eles na fonte e vejo qual é o consumo que eles vão apresentar. Quando eu vejo que ele dá um consumo e trava, ou dá um consumo e zero, eu já separo como sendo falha de inicialização. Quando chega de uma assistência, por exemplo, e o lojista ou o cliente, né, ele já diz para mim, ó, esse aparelho está ligando, só não está carregando, esse aparelho está ligando, só não está isso. Então eu deixo já para a parte dos aparelhos mais básicos, né, reparos mais simples, que a gente consegue fazer mais durante o dia, certo? Então já deixo separado, inicialização, já deixo separado aqui falhas de setores, né? iPhones, certo? iPhone também tem falha de inicialização, então aqueles que são mais complexos, às vezes aqueles que eu vou precisar trocar memória, né? Ou fazer um reparo na memória, ou aqueles que eu necessitar, tipo fazer uma CPU, o que eu faço? Eu deixo ele de canto também, porque eu vou deixar um dia específico para aquilo. Lembrando, a gente vê o mercado de smartphone cada vez cresce, né? O pessoal aí está entrando cada vez mais, pessoas novas, ferramentas novas estão sendo lançadas, aparelhos novos estão sendo lançados, então é proporcional, né? Quanto mais aparelho na rua, mais técnico, mais ferramenta, né? Mais pessoas trabalhando e muitas pessoas lucrando e algumas pessoas chorando, né? Algumas pessoas chorando. Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, enquanto uns reclamam que está prostituído, que papapá, aquela história toda, que eu já escuto já desde quando eu comecei na área, muitos estão ganhando bem, né? Fazendo reparo. Então, pessoal, aqui
eu tenho, né, aparelhos que eu preciso fazer o diagnóstico, certo? Preciso fazer análise, né, para passar para o cliente, por exemplo, quanto vai ser o valor. Então, isso eu deixo também para fazer no domingo, né? Então, vamos supor, eu tenho em torno de 20 aparelhos para reparar na semana. O que eu faço? Eu já vou com a fonte, só com uma fonte de bancada ali, eu vou para isso aqui, o cara disse que era isso aqui, já vai separando ali para a parte de setores, isso aqui é inicialização, fica para cá, isso aqui é iPhone, o que tem nesse iPhone, tá ligando? Ah, beleza. É falha de quê? Ah, falha de rede, ah, beleza, isso aqui são serviços mais rápidos, certo? Então a gente vai separando ali por blocos. E aí eu tenho 7 dias, não vou dizer que 7 dias, mas eu tenho 6 dias na semana para poder trabalhar em cima desses aparelhos, né? Tem pessoas que trabalham da segunda a sexta, tem pessoas que trabalham da segunda até sábado, meio-dia. Eu costumo trabalhar de segunda a sábado, certo? Domingo eu tiro às vezes para sair, e quando eu chego à noite, eu chego às vezes e venho para cá para o laboratório só para organizar mesmo. Eu passo aqui 1 hora, 2 horas, eu consigo fazer essa organização da semana em mais ou menos 2 horas, eu acredito, né? Mais ou menos isso aí que eu gasto para fazer esse tipo de análise daquilo que eu vou precisar fazer na semana. Peças que eu devo comprar, aparelhos que ficaram da outra semana por conta de falha de peça, aparelho que eu tenho que entregar porque não teve como resolver, né? Então tudo isso eu faço no domingo, deixo todo o balanço, né, da semana anterior e da semana que eu devo entrar. Então tudo isso tem que estar, pessoal, organizado. Quanto mais você se organiza, né, mais você vai ter resultado. Não tem resultado quem vive desorganizado, quem trabalha de todo jeito, não sabe o que vai começar, não sabe o que vai fazer, fica perdido o dia todo na loja, entrando no WhatsApp, conversando besteira, passando o dia todinho conversando coisa que não vai trazer, né, resultado nenhum. Você não vai conseguir realmente reparar nada. Então vamos lá, segunda-feira, vamos supor que eu tenha 5 aparelhos na bancada. Esses 5 aparelhos, seja falhas básicas, como falha de carregamento, falha de touch, falha de rede, eu consigo, né, fazer esses aparelhos, todos eles numa segunda-feira, por exemplo. Então vamos supor, eu tenho um aparelho que não liga, não liga já para outro dia. Vamos supor que eu tenho um aparelho que não está dando rede. Então vamos trabalhar em cima desse aparelho aqui. O que eu faço? Eu já vou, antes de começar a reparar o aparelho, eu já procuro uma sucata, porque eu sei que eu vou precisar de alguma peça, possivelmente eu preciso, então eu procuro uma sucata daquele aparelho. Caso eu não tiver sucata, vamos começar a análise sem sucata mesmo, e dependendo do componente que a gente necessite, a gente pode procurar em uma outra placa, ou, sei lá, entrar em contato com algum amigo para tentar encontrar a placa, né? Mas é um segundo plano. Então a gente consegue fazer esses serviços básicos, pessoal. Por exemplo, você consegue, se você estudar, se você praticar, se você se tornar bom naquilo que você faz, você consegue resolver problemas simples desse, tipo carregamento, iluminação, touchscreen, esses tipos de falha, você passa no máximo 1 hora para resolver. Só não vai resolver em 1 hora se você não tiver com a peça para você resolver. Mas se você não vai gastar 1 hora para medir e encontrar um componente, né, nesses tipos de falhas básicas. Então, em torno de 1 hora, mais ou menos, você consegue fazer esses reparos. Então, vamos supor que você vai trabalhar 8 horas na segunda-feira, né? Você não vai passar 8 horas feito um doido, não. Mas vai ter aparelhos que você vai conseguir resolver, por exemplo, em 1 minuto, certo? Eu pego falhas aqui, por exemplo, de aparelhos com curto total, né, que em 1 minuto a gente resolve. A gente mete o short killer lá, já resolve o problema. Então, tem aparelhos que a gente vai conseguir resolver em 1 minuto, tem aparelhos que a gente vai resolver em 1 hora, e tem outros aparelhos que a gente vai precisar de várias horas para resolver. Só que esses que eu vou resolver em várias horas, eu deixo para um dia específico. E também o prazo que eu passo para o cliente nesses aparelhos que têm falhas mais complexas é muito maior do que esses aparelhos que têm falhas básicas, certo? Então isso também tem que ser negociado com o cliente antes. Você tem que entender, poxa, eu tenho quantos aparelhos lá para fazer com esse tipo de falha? Então eu vou dar tantos dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias para entregar, né? Tem aparelho aqui que eu dou 15 dias, 20 dias, quando a falha é uma falha complexa, eu digo para o cliente que eu vou ter que procurar peça, que eu vou ter que analisar mais. Então, assim, tem coisas que infelizmente, a gente tem que falar para o cliente, certo, pessoal? Então, quando a gente se organiza dessa forma, a gente tem um resultado mais significativo. Vamos lá. Supondo que eu pegue aparelhos com falhas básicas, eu nem citei aparelhos que tem curto total ou fuga de corrente, que já fica caracterizado como falha básica também,
certo? Aparelho que não liga e não é falha de inicialização, né? Ou seja, vamos supor que seja uma falha de inicialização primária, porque ele tem um consumo primário, seja uma fuga ou um curto-circuito, esses aparelhos também é considerado como falhas básicas, certo? Falhas que a gente consegue resolver mais rápido. Então, esse tipo de aparelho eu deixo para segunda, terça e quarta. Só que o que acontece? Vamos supor que eu tenha uma penga de aparelhos aí, 10, 15 aparelhos para resolver com falhas básicas, né? Eu estou falando a partir do que eu faço aqui, né? Pode chegar mais aparelho para você, pode chegar menos aparelho para você aí, mas em 3 dias, se você focar mesmo no trabalho, você consegue resolver bastante coisa. Por quê? Vamos supor que você pegue 5 placas por dia para resolver. Em algumas placas você leve 1 hora, outra placa você leve, vamos supor, 30 minutos. Algumas placas você vai passar 10 minutos para resolver, né? Então, assim, você tem que ter uma meta também. Pô, eu quero hoje sair da loja com R$500 aqui de reparo, né? Então você tem que trabalhar baseado também no lucro, certo? Não é só trabalhar por trabalhar, é trabalhar com meta em lucro, certo? Então, vamos supor, eu estou com 5 aparelhos aqui, pô, eu tenho que fazer esses 5 aparelhos hoje. É uma missão que eu tenho que fazer. Colocar isso como sendo uma missão. Só saio hoje daqui quando eu reparar esses 5 aparelhos, porque amanhã eu tenho mais 5 para reparar, depois eu tenho mais 3 que são defeitos mais complexos, vou passar o dia todo nele lá. Então, você tem que ter isso em mente, certo? Procurar trabalhar desse jeito, com meta, né? Com objetivos aí em questão de lucro também. Então vamos lá, eu quero sair daqui com R$500 hoje da loja, eu necessito sair com esses R$500. Então vamos supor que em uma falha aqui de iluminação você cobrou 150, sei lá, num A10, por exemplo. E aí você tem um outro aparelho aqui, pronto, eu tenho um outro aparelho aqui que é o Moto G6 Plus, é um aparelho antigo aí, falha de carregamento, vamos supor 150, 120, 130, é um aparelho mais antigo, né? São o quê? Vamos supor aí 150 num, 130 em outro, né? Em torno aí de 200 e alguma coisa, né? Então eu preciso reparar um outro aparelho, ou mais 2 aparelhos, que me dê que eu feche o dia hoje com R$500. E aí você pode até pegar daquele que seria do outro dia, nesse caso você conseguir resolver rápido ali, e colocar para o dia que você está fazendo, e aí você completa o seu lucro, aquilo que você queria sair da loja. Então tem como você também ter bons resultados, bons lucros, trabalhando de forma organizada, com meta, com força de vontade, certo? Com disposição, e muitas vezes a gente, poxa, sabe que vai trabalhar na segunda-feira, né? E acaba se estragando todo, cara. Por isso que eu parei, né, de beber, né? Eu bebia bastante também. Final de semana, gostava de tomar uma cervejinha e tudo mais, mas parei por conta disso. Por quê? Porque se eu tenho obrigação na segunda-feira, eu preciso dar uma carga na segunda-feira, e eu tenho agora objetivos e metas para cumprir, eu quero ser uma pessoa diferente, né? Eu quero ter resultados, né, superiores aos que eu tinha, né? Não a outras pessoas, mas ao que eu tinha. Então eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que me abdicar de algumas coisas. Foi aí que eu comecei a ter essa mentalidade, né? Vi aquilo que me prejudicava, que me deixava mal, 2, 3, 4 dias às vezes, né? A ressaca da murrinha, você passa às vezes segunda, terça, quarta-feira, morto de ressaca, não produz nada, fica chorando que o mercado não dá para ganhar dinheiro. Não, desse jeito não vai dar mesmo não, né? Então, galera, é um conselho que eu dou para vocês. Fez os serviços básicos da semana, fez o lucro ali da semana, porque nesses serviços básicos é onde você faz o lucro, certo? O serviço fácil é onde está o lucro. E outra, a gente que trabalha com reparo de placa, eu estou falando só para quem trabalha com placa aqui, certo? Eu sei que tem gente que trabalha com tela, tem gente que trabalha com reparo de placa, tem gente que faz troca de vidro, tem gente que faz software, faz tudo, certo? É aquele técnico que faz tudo, né, justamente para poder ter uma renda mais significativa. Se você, por exemplo, faz tudo, então você tem que já colocar aí, né, ver da forma que eu estou falando e colocar um dia para fazer uma coisa, um dia para fazer outra, como eu fazia, né? Tem dia que, quando eu trabalhava fazendo tudo, 2 dias eu deixava só para fazer a parte de tela, né? Claro, chegava outros aparelhos ali para fazer tela e eu tinha que fazer, só que eu trabalhava com meta, né? Tipo, saiu dos meus dias aqui de tela, vou trabalhar pela parte da manhã até umas 2, de 2 para mais tarde eu trabalho aqui fazendo umas placas aqui. Eu tinha que dividir meu tempo, né? Fica um pouco mais, realmente mais ajustado, né? Quando você tem muita coisa para fazer. Por isso que às vezes é bom você se especializar apenas numa coisa, porque você fica tão bom naquilo que
que você consegue fazer mais rápido, né? Consegue dominar mais, né, o seu tempo, organizar mais o seu tempo em cima daquilo que você faz. Por exemplo, se hoje eu fosse fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, realmente eu ficaria muito embananado. E eu sentia isso quando eu trabalhava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Por isso que eu resolvi trabalhar só com reparo de placa. Mas vamos lá, segunda-feira, terça, quarta, reparos mais básicos, certo? Isso vai chegando alguns outros aparelhos, isso é normal que chegue mesmo, mas aí você já vai ter que dar um prazo, porque você tem uns aparelhos para cumprir, né? Não adianta você sair pegando um monte de aparelho, fica tudo na bancada, você fica preocupado, o cliente tá indo atrás de você, você tem que dizer logo para o cliente, ó, posso fazer esse reparo para você, só que no momento tem muitos aparelhos aqui e o seu aparelho vai entrar na lista para a semana que vem, certo? Então você tem que trabalhar desse jeito. Vamos lá, pessoal. Você vai conseguir reparar os aparelhos mais básicos e esse aparelho vai te dar o lucro da semana, certo? Você já vai ter o lucro, então você vai ficar de boa. Se você trabalhar logo com os aparelhos mais complexos, você pode perder o lucro da semana, porque você vai perder muito tempo em aparelhos que muitas vezes, às vezes não tem como resolver, às vezes vai faltar peça, enfim, você não vai conseguir ganhar, vamos supor, o dinheiro naquela semana daquele determinado aparelho. Aí você vai arriscar naquele aparelho, né, que talvez você ganhe até mais, mas só que você vai passar mais tempo na bancada? Não, eu começo pelo que é mais fácil, porque aí eu já garanto, né, o meu lucro da semana, não coloco o meu lucro em risco, certo? E aí me falta, né, alguns dias depois que eu dei aquela pancada lá de reparo em aparelhos mais básicos, levantei o meu capital da semana, certo? Sempre tirando uma parte desse capital para reinvestir em equipamentos, para reinvestir, né, cada vez mais no crescimento, né, em conhecimento e tudo mais. Então, sempre tem que ter esse pensamento também. Não é só ganhar, gastar, né, gastar com coisas lá fora. Tem que investir dentro também da loja, dentro do seu negócio, para cada vez mais você crescer. Sei que esse vídeo está grande, mas é só para dar essas dicas para vocês aí. Então, vamos lá. De quarta-feira para lá, né? De quinta-feira, vou botar quinta-feira. Eu tenho quinta e sexta e uma parte do sábado. Eu trabalho o sábado todo, então seriam 3 dias. Nesses 3 dias, pessoal, eu faço as falhas de inicialização que eu tenho para fazer. E muitas vezes eu não consigo fazer todas as falhas de inicialização, porque às vezes tem aparelho que eu passo muitas horas trabalhando em cima deles, certo? Então, vamos supor que num dia com uma falha de inicialização, eu faça 3 aparelhos ou 2 aparelhos no dia, certo? Ou uma falha de inicialização. Às vezes tem aparelhos que realmente não dá para prosseguir, então a gente descarta aquele aparelho ali, porque a gente necessita, pessoal, ganhar dinheiro na bancada, certo? Então não é só ficar quebrando a cabeça com uma coisa que muitas vezes você sabe já que não tem como resolver e você fica batendo em cima daquilo ali. Então tem que saber, né? Tem que filtrar as coisas. Então tá lá, vamos lá, reparar esse aparelho aqui, tá de boa, o aparelho não foi mexido, o aparelho está tranquilo ali, não tem tanta oxidação, vamos trabalhar em cima dele, certo? Aparelho com falha de inicialização, muita oxidação na placa, muito mexido, não vale a pena trabalhar em cima desse aparelho, você está perdendo seu tempo e tempo é dinheiro, certo? Garanto a você que ninguém faria isso por você, só você muitas vezes faz pelos outros, né? Então a gente tem que saber, né, se é mais viável para o cliente comprar um outro aparelho ou se é viável a gente consertar aquilo. Muitas vezes a gente força tanto numa coisa, a gente sabe que pode dar problema depois. Então tudo isso tem que ser calculado, beleza? Mas enfim, falha de inicialização, a gente trabalha quinta e sexta, certo? Procuro fazer na quinta-feira, por exemplo, na metade da sexta-feira, né? E da metade para cima a gente trabalha os iPhones que a gente chega aqui. É claro, os iPhones que chegam com falhas básicas também vai, né, para a parte básica. E também a gente tem que saber o quanto de aparelho que a gente vai pegar para não ficar sufocado, certo? Aquilo que eu falei para vocês, não ficar sufocado e se prejudicar, certo? Ficar mal falado. Pô, o cara pegou meu aparelho, não resolveu, fica me enrolando. Então tem que se ligar nisso, pessoal. Tem que saber o quanto você pode pegar de aparelho, né, por semana. É claro, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, mais resultado você tem. Eu vejo muitos alunos meus, por exemplo, né, que até me marca lá no Instagram, que conseguem produzir bastante, né, ter bons resultados durante a semana, né, vários aparelhos. Se você fazer 10 aparelhos de placa, né, por semana, não digo nem por dia, digo por semana, você vai ter um bom lucro, certo? Muita gente, por exemplo, fala aí, né, quem não sabe, não conhece minha história, não sabe o que eu faço.
acaba dizendo, poxa, Gemerson não ganha, não vive hoje mais da bancada. Isso é uma pura mentira, beleza, pessoal? Vamos lá. Eu tenho outras fontes de renda? Tem, a gente tem um treinamento da gente, a gente tem um canal do YouTube, certo? São as duas outras coisas que a gente tem. Curso, pessoal, a gente vende, vamos supor, 2 cursos por semana, 3 cursos por semana, né? Beleza, vai dar um valor razoável, né, para algumas pessoas. Só que a gente tem um custo muito alto, certo? Por muitas coisas que a gente faz também, pagar a plataforma e tudo mais. Mas vamos lá. O valor que é vendido o treinamento, esse valor, parte fica para a plataforma, parte vem para mim depois de 30 dias, certo? Quem pensa que cai no mesmo dia para mim tá enganado. É 30 dias que a plataforma pede, que a plataforma me paga, justamente porque se caso o aluno pedir reembolso, ela reembolsa o aluno. Então, ela só vai me pagar aquilo ali quando passar, né, a garantia do aluno, 7 dias, e depois mais 30 dias que fica na plataforma, para depois eles me enviarem. Então, em 30 dias que eu recebo, não conto muito, né, com esse dinheiro. Ajuda bastante, a gente investe também, né, em equipamentos e tudo mais. É uma outra fonte de renda que só foi capaz porque eu me dediquei bastante para aprender, né, e hoje eu ensino porque aprendi por conta de muitas horas que eu estudei, muitas noites que eu estudei, me abdiquei de muitas coisas que eu poderia ter vivido, né, e tudo mais, mas eu me esforcei para aprender, né, e comecei esse canal do YouTube, a gente fez o treinamento. Temos o nosso canal do YouTube, muita gente, pô, o cara tá rico porque tem um canal do YouTube. Galera, nossos vídeos não são muito acessados, certo? Não são. O nosso nicho de manutenção do celular é um nicho pequeno, é um grupo pequeno. Eu não falo sobre emagrecimento aqui, eu não falo sobre política, que são nichos grandes, relacionamentos, eu não falo sobre isso, que o cara bota um vídeo agora, daqui a pouco tem 1 milhão de visualização. Aí sim, esse cara vai ganhar muito bem. Nosso canal aqui, quando um vídeo dá muito bom, em 48 horas eu tenho 2.000 visualizações. Né? Então, no YouTube, quem pensa que você ganha por like, está enganado. Quem pensa que a gente ganha por inscrito, está enganado. A gente ganha por visualização. Essas visualizações também não dão, né? Não vou falar aqui o valor por conta de questão de ética, mas também é uma renda que ajuda a gente a pagar algumas contas, alguns boletos, investir também na bancada e tudo mais, mas não seria a minha renda principal. Minha renda principal vem disso aqui, ó. Minha renda principal vem disso aqui, certo? Minha renda principal vem disso aqui. Eu trabalho para lojista, certo? E trabalho para cliente final. E tem dias que eu não tenho nem condições de conseguir responder o WhatsApp de tantos aparelhos que a gente pega para trabalhar, né? Para cumprir, né, com as nossas obrigações. E outra, eu amo o que eu faço. Em momento nenhum eu vou deixar de fazer isso, certo? Eu amo muito isso que eu faço e eu gosto de ser rentabilizado por isso. Certo? Eu gosto de gerar receita com meus aparelhos, com meus reparos. Então vamos supor, eu pego aqui 3 aparelhos aqui num dia, Android mesmo, eu ganho R$500 se fazer 3 aparelhos. Se eu faço 2 ou 3 iPhone, eu consigo tirar em torno de 800, R$1.000. Então de onde vem a maior parte da minha renda? Né? Será que se eu parar de trabalhar, de trabalhar aqui na bancada, só ficar vendendo curso, daqui para amanhã, sei lá, o curso para de vender, né, ou tem, sei lá, um problema na plataforma, acontece alguma coisa, e aí, como é que eu fico? Né? E o YouTube, se de repente o Google tem um problema aí com o governo e tira o YouTube aqui do Brasil, e aí? Então, quem fala que eu não trabalho na bancada é um grande mentiroso, certo? E não conhece a minha história, não conhece a minha vida particular, e fala muita besteira, certo, pessoal? Então, eu trabalho sim na bancada, trabalho dia a dia na bancada aqui, amigos que são alunos meus, muitos que são próximos a mim, me conhecem, sabem o que eu estou falando aqui, não é mentira, certo? Tem muitas pessoas aqui que assistem os vídeos aqui do canal, conhecem o meu dia a dia e sabem, né, a quantidade de aparelhos que a gente repara para lojista, repara para cliente final, né, e o quanto que a gente se esforça na bancada para ter bons resultados, e o quanto que a gente estuda depois que a gente faz esses reparos. Cada reparo a gente estuda algo novo, né, para trazer conteúdo para vocês, para ajudar muitas pessoas, né, como um inscrito aqui do canal mandou um áudio para mim esses dias, eu fiquei até emocionado, né? Ele falou assim: professor, você não sabe quantas pessoas você tem ajudado com o seu canal do YouTube. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Quantas pessoas você ajudou, quantas crianças foram alimentadas por um reparo que você colocou, por uma dica que você colocou, e a pessoa foi lá, conseguiu fazer aquele reparo, né? E conseguiu levar, né, o alimento para casa, conseguiu pagar uma conta, né, conseguiu ter algum lucro de alguma forma.
Então, eu me sinto muito feliz, porque eu sei que todo o trabalho que a gente faz aqui no YouTube não é em vão, certo? Muitas pessoas que nunca me pagaram nada, né? Conseguiram fazer bastante coisa só assistindo vídeos aqui no YouTube. A gente tem sim um treinamento pago, um treinamento bem organizado, um treinamento com suporte, um treinamento onde a gente pega no pé do aluno, né? Ajuda o aluno nas dificuldades. Então a gente tem esse tipo de treinamento, certo? Que aí a gente tem gasto para fazer um treinamento dele, plataforma, um monte de coisa. Então, queira que não queira, né? Não seria nada, vamos supor, seria justo, né? Que a gente realmente cobrasse, né? Pelo treinamento, certo? Mas temos conteúdo aqui gratuito no YouTube. Temos nosso clube de membros, que a gente cobra apenas R$5, né? Um valor acessível para todo mundo, né? Eu não coloquei aqui o meu clube de membros com R$50 cobrando, com 30, com 10, com 15, sei lá. Eu sei que tem muitas pessoas que estão começando agora que tem realmente dificuldade, né? De sobrar um valor ali no final de semana, porque tem muitas outras coisas que precisa investir, tem muitas outras coisas que precisa fazer. Então, tudo a gente faz aqui, galera, para ajudar a pessoa que está começando, a pessoa que realmente quer estudar de verdade, porque tem muita gente que entra aqui no canal só para ver vídeos, só para tirar informações aqui, né? E ó, tá nem aí, só receitinha de bolo, né? Só resolve, vive aqui no canal, fala um monte de coisa, critica pra caramba a gente aqui, mas vive aqui no canal assistindo as aulas, né? Assistindo os vídeos para tá resolvendo seus problemas na bancada. E muitos desses entram em contato até comigo, se passando por aluno. Eu já peguei uns 4 ou foi 5 assim. E aí, professor, faço parte do seu treinamento. Quando eu pedi o e-mail do cara, o cara nem e-mail tinha, nem treinamento da gente tinha, né? Consegue arrumar aí o WhatsApp da gente de alguma forma, e aí entra em contato dizendo que é aluno, e depois vem aqui criticar a gente aqui no YouTube, criticar a gente lá no Instagram, né? Então, antes de você criticar o trabalho da gente, falar coisas que você não conhece, falar sobre coisas que você não entende, né? Procure entender e pesquise sobre a história da gente, né? Pesquise quantas pessoas foram ajudadas pelo nosso trabalho aqui no YouTube, no nosso treinamento, né? Fale com os alunos, converse com o aluno, eu coloco você lá no grupo de alunos para você conversar com os alunos lá e perguntar como é que é o nosso treinamento, como é que é o meu tratar com os meus alunos, certo? Como eu converso com os meus alunos, se os meus alunos vêm até mim e ficam sem resposta, né? Então, antes de você falar asneira aqui, né, nos comentários, muita gente fala merda aqui nos comentários, né? Então, pesquise, né? Procure pesquisar mais sobre mim, escutar um pouco mais a minha história, né? Veja os vídeos aí antigos do nosso canal, pesquisa a gente lá no site, procure pessoas mais próximas, né? Pergunte de onde eu vim, certo? E aí, realmente eu vou escutar a sua crítica. Enquanto não, pode criticar à vontade aí, né? Pode deixar os teus comentários aí criticando, que a tua crítica não vai aumentar nem diminuir, né, aquilo que a gente tem para fazer com as pessoas que realmente querem evoluir nesse mercado, beleza? Só um desabafinho aqui rapidinho, pessoal, e um abraço para todos, Deus abençoe todos vocês, e vamos que vamos, amanhã segunda-feira, uma boa semana para todos, né? Foco no objetivo, foco no resultado, certo? E a gente consegue chegar sim, pessoal. Se eu conseguir chegar, se eu vim de baixo, né? Se eu comecei com uma ferramentinha, só uma chavinha de fenda, consegui chegar na raça, né? Você também consegue. Basta você ter força de vontade, foco, humildade, determinação, fé no Pai, que o inimigo cai e a gente passa por cima com a vitória, beleza? Um abraço, tamo junto, valeu, é nóis.